Existe a fraude mediúnica? Recordando uma das cenas mais cômicas do cinema, tanto o vício no animismo quanto a mistificação são problemas sérios a uma boa mediunidade. Quando falamos animismo aqui, não falamos na crença de que os animais, rochas, rios ou até os trovões têm uma alma, como muitas religiões acreditam. Quando falamos em animismo, nos referimos a outra coisa. É quando o médium não está sob influência de outro espírito, mas ele próprio produz a comunicação e o fenômeno. Animismo também pode ser quando o médium se intromete na comunicação, colocando sua opinião pessoal ou lembranças de seu subconsciente no teor da mensagem. Isso é sempre condenável? De modo algum. A mediunidade no início costuma ser bastante anímica em praticamente todos os médiuns, mas com o tempo vai se aprofundando e pode chegar até a inconsciência à medida que adquire confiança e é exercitada. Um outro exemplo, na mediunidade consciente e semiconsciente, o espírito que deseja se comunicar sempre vai usar o conhecimento do médium no assunto para expressar sua ideia. Assim, o médium não será um simples instrumento inanimado, como muitos pensam, mas será o intérprete da mensagem. O espírito comunicante não entra no corpo do médium como a água entra em um copo. Na verdade, as palavras do espírito sempre passarão por sua mente primeiro. O médium vai filtrar seu teor, se há algo ilegal, se existe uma ofensa e assim por diante. Essa será a contribuição anímica, ou seja, do próprio médium na mensagem. Isso é normal e até positivo. Entretanto, há médiuns que se acostumam na interferência constante nas mensagens. Alguns médiuns acharão que mediunidade é um estado alterado de sua própria consciência, duvidando que haja ali um espírito ao seu lado tentando trazer uma mensagem. Aí, passa constantemente a utilizar de seus próprios recursos para falar e agir. Estará a um passo de tornar um fenômeno anímico em um processo de mistificação. Mistificação é a fraude mediúnica. É quando o médium finge estar incorporado, quando na verdade não está. Muitos médiuns, dependendo como use sua mediunidade, se para o bem ou para o mal, acabam sendo desligados da espiritualidade superior, com afastamento de seus guias de luz. Isso faz com que, diante uma necessidade de trazer uma resposta e nada sentindo naquele momento, começam a fingir e a mentir. Essa atitude abrirá as portas para obsessores que, vendo ali um médium disposto a qualquer coisa, vão utilizar seus dons para atuarem da pior maneira possível. E como percebemos isso? Estando muito atentos. As mensagens vindas dos planos superiores sempre trazem o mesmo conteúdo e nunca discordam entre si, mesmo que ditas de formas diferentes conforme a sociedade onde se manifeste. Ajudar quem necessite será pregado por bons espíritos em qualquer país, em qualquer tempo. Pregarão a humildade e a igualdade que nivela todos, em vez de líderes religiosos que enaltecem seu ego como reis. A boa conduta entre todos e o respeito a todas as criaturas. A caridade sempre será mestra, em vez de monetizar tudo o que é feito em benefício dos outros. Jamais vai comprometer-se no mal, em vinganças ou crueldade. Em resumo, a humanidade conheceu grandes espíritos
em todos os tempos e vieram grandes mestres que trouxeram exemplos como Jesus. Seu exemplo deve nortear os bons médiuns, os templos e as religiões de um modo geral. Quanto ao animismo, o médium deve se esforçar para evitar sua intromissão nas comunicações. Chegar cedo no terreiro para relaxar do trânsito e das ocupações do dia. Evitar a alimentação de difícil digestão. E os vícios, para ter um corpo em perfeitas condições para a chegada dos guias de luz. Tomar regularmente seus banhos de ervas e cumprir todos os rituais com fins de limpeza espiritual e reenergização dos seus chakras. Criar autoconfiança para entregar-se à incorporação. Enquanto isso, espera-se do dirigente espiritual que deva prestar muita atenção no comportamento diário do médium, tanto em sua vida particular quanto dentro do terreiro. Aconselhar nos estudos, estimulando sua confiança e corrigir firmemente os erros quando necessário. Observar a linguagem que fala em seu dia a dia com atenção e quando está incorporado, sempre estimulando uma mensagem clara e coerente no bem. Ser um bom médium nunca será uma tarefa fácil, nem tem fórmulas mágicas. Será uma batalha diária por aprimoramento, cujo prêmio será a paz do dever cumprido. Essa é a proposta de um bom mediunismo na Umbanda. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.